Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui em mais uma leitura diária desta quinta-feira e desta feita nós estamos iniciando mais um trimestre para a honra e glória do Senhor com a revista O Legado dos Patriarcas para a Igreja do século XXI, comentada pelo professor Lorival. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, professor, lhe dando graça e sabedoria. Quero também aqui agradecer pela confiança dos meus pastores. Deus abençoe vocês. Que Deus continue abençoando também aos comentaristas, aos irmãos que fazem a leitura diária, a pré-aula e a todos vocês que têm nos acompanhado aqui neste canal. Que Deus continue derramando da sua graça sobre as vossas vidas. A primeira lição, ela tem por título Caim e Abel. Então nós estaremos meditando em um texto sagrado, assim como nos outros dias, né? Cada dia veio uma meditação referente a esta história. Hoje não é diferente. Hoje nós estaremos meditando sobre a oferta de Abel. Está em Gênesis 4 e o versículo 4, que vai dizer assim: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Aqui no texto sagrado, né, muitos são conhecedores da história de Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Cada um ofereceu um sacrifício ao Senhor. Caim, ele era lavrador da terra, Abel era pastor de ovelhas. E a Bíblia diz que cada um ofereceu um sacrifício ao Senhor. A Bíblia não deixa tão explícito o motivo, mas o sacrifício de Caim foi rejeitado e o de Abel, Deus se agraciou, Deus realmente recebeu, se atentou para a oferta de Abel. O que provocou a ira em Caim, nós sabemos o desfecho dessa história, em que Caim matará o seu irmão. O que nós vemos aqui, o que me chama a atenção aqui no sacrifício de Abel, é porque as circunstâncias nos deixam compreender, o que eu percebo, é que o que fez o Senhor agradar do sacrifício de Abel foi a sua conduta para com Deus, foi o seu coração diante de Deus, foi a qualidade da sua oferta. Abel, eu creio que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Ele ofereceu o melhor que ele podia para o Senhor. E acredito eu que ele ofereceu de coração puro, de coração limpo diante de Deus. Então aqui eu poderia colocar 3 coisas que todo crente deve estar atento e tirar como exemplo dessa história de Abel. O primeiro ponto é a nossa conduta, a nossa integridade. Não adianta nada eu estar na igreja, eu estar na presença do Senhor, comparecer diante de Deus com um coração impuro. Eu estar com a minha conduta de modo que desagrade ao Senhor. Então eu preciso primeiro organizar esse altar. E esse altar hoje é a minha vida espiritual. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Então, para que nós possamos prestar uma adoração ao Senhor, nós precisamos estar com a nossa vida, com a nossa conduta de acordo com a vontade do Senhor. A segunda lição que eu tiro da história de Abel está relacionada à qualidade do sacrifício. Muitas pessoas às vezes se preocupam com quantidade, em fazer a todo instante, a todo momento, porque eu preciso tirar tantas horas, eu preciso fazer tantos dias, eu preciso fazer uma campanha de tanto tempo. E às vezes não estão preocupados com a qualidade. Eu não estou aqui dizendo que não se deve fazer muito, não. O que eu estou colocando é: faça o seu melhor dentro daquilo que você oferece para Deus. Todo o trabalho que você presta para o Senhor,
toda a sua vida, toda a sua conduta, a sua adoração precisa ser do seu melhor, precisa ter qualidade. Deus, ele está olhando para a qualidade daquilo que você está fazendo para ele. Ah, mas parece que eu olho para mim, eu faço tão pouco, tem alguém que faz bem mais. Mas se este é o seu melhor, tenha certeza que Deus, ele receberá. E a terceira e última lição que eu tiro aqui da história de Abel. Quando nós observamos, né, neste contexto sagrado, nós vamos ver que Abel, a Bíblia diz aqui, que ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, ou seja, ele se preocupou em entregar ao Senhor a primazia. O Senhor, dentre o que ele tirou ali do rebanho, ele tirou a primazia. Ou seja, ele entregou, mais uma vez, reforça a ideia de entregar o seu melhor diante de Deus. Quando nós falamos sobre isso, tem algo que às vezes nós costumamos, vamos dizer assim, pecar nesta área, omitir nesta área, que é no nosso tempo. Às vezes nós priorizamos muitas outras coisas e o tempo que nós tiramos para estar ali no secreto com Deus, muitas vezes não é primazia, muitas vezes não é prioridade, muitas vezes tem sido o tempo que tem sobrado no seu dia. Que nós possamos aprender com o exemplo de Abel, que nós estejamos atentos a estas lições. Deus abençoe os irmãos.